Olá, bem-vindos a todos e todas. Essa é a nossa primeira aula da disciplina Teorias e Metodologias da História 3. Como vocês viram no nosso plano da disciplina, nesse percurso que vamos construir agora, vamos falar de algumas correntes teóricas bem específicas. No primeiro momento, as contribuições do filósofo Michel de Foucault para a historiografia. Depois falaremos um pouco do marxista inglês Edward Thompson. E no final faremos algumas discussões sobre o tempo que vivemos hoje e a relação entre história e verdade, que insere um pouco também nos debates atuais sobre a produção de versões para a história e qual o nosso compromisso ético com estas discussões. Nesse nosso primeiro encontro, nosso primeiro módulo se chama Foucault, Subjetividade, Verdade e Poder nas Ciências Humanas. É um curso, é uma discussão que daria um curso inteiro numa universidade. Tamanhas contribuições e os desdobramentos deste debate sobre subjetividade e poder na teoria Foucaultiana. Então, o que nós vamos fazer é entender um pouco as contribuições e as novidades que a discussão do Foucault propõe para a gente e quanto isso vai contribuir para pensarmos os nossos próprios projetos. Nós, quando falamos de teoria, nós não fazemos de forma isolada. Sempre fazemos no debate com as possibilidades de pesquisa na história. Então, a nossa perspectiva de pensar a teoria é ligado aos objetos de pesquisa. Então, sempre que falamos sobre determinados conceitos, vamos fazê-los pensando também na forma como se pode manuseá-los. Então, aqui entendemos conceitos como ferramentas, não como algo deslocado de uma definição isolada. Para nós, então, entendermos a produção teórica do Foucault e as suas contribuições, vamos primeiro entender o próprio autor e o tempo em que ele está inserido. Porque nós entendemos que determinadas teorias são construídas também como produto do seu tempo. É evidente que o teórico, o filósofo, o historiador ou o intelectual, ele traz algo que é seu, né? São suas próprias ideias, mas elas não estão soltas, elas estão dialogando com uma determinada realidade que eles estão vivendo. Então, vamos aqui a algumas informações iniciais. Então, Michel Foucault, ele nasceu em 1926, faleceu em 1984, é considerado, então, um filósofo, um historiador das ideias e um teórico social. Depois vamos pensar um pouco mais o que significa isso, né? Foi professor numa instituição muito de enorme poder e de uma referência muito grande na França, que é o Collège de France, e ele é filho, então, de uma família de classe média alta. Seu pai era médico, então ele nasce inserido nesse ambiente de um saber médico, que é uma discussão que ele fará depois em uma das suas obras e uma das suas principais contribuições, refletir sobre esse saber médico. Mas esta é uma relação conturbada, né? Uma relação bastante tensa. Então, aos 22 anos, após uma tentativa de suicídio, Foucault foi internado compulsoriamente pelo pai em um hospital psiquiátrico. O pai, então, o acusava de loucura. E estes também serão temas de debate para Foucault: o papel da medicina, o papel dos hospitais. E
e a construção de um saber psiquiátrico, e o quanto esse saber ele é produzido historicamente, e inclusive discutindo nesse processo o que é loucura, problematizando a ideia de que existia um diagnóstico técnico-científico para a noção de loucura. Então, são alguns elementos para nós percebermos que há um ambiente também que ajuda na construção de um objeto de pesquisa. O quanto determinados pesquisadores vão contribuir para a discussão desse objeto é uma outra coisa. Mas os objetos eles não estão soltos, né? Os objetos aparecem para os pesquisadores a partir das suas próprias experiências. Então, esse debate, trazido pelo Foucault, por volta dos anos 60, dos anos 70, tem ali como consequência aquilo que se vive no século XX, ali no final do século XX, e um pouco da realidade social que essas pessoas estão vivendo. Então, nós estamos falando de sólidas instituições sociais, a consolidação de uma noção de democracia, a consolidação dos modelos republicanos de governo, democracias capitalistas, estados organizados com instituições de poder socialmente distribuídas, e essas instituições sociais produzindo sentidos que poderiam garantir, então, aquilo que se chamava de uma ordem estabelecida. O Foucault vai tentar entender um pouco como que estas instituições funcionam. Vamos lembrar também que a década de 60 ela é um momento de intensas questionamentos do próprio sistema. Nós temos em 68, o maio de 68 na França, movimento de jovens, estudantes, que questionam inclusive o saber universitário. São jovens que organizam um movimento que chega nas bases do governo francês. Na Alemanha também há uma juventude questionando a própria universidade, seus saberes, e tentando trazer outras possibilidades, outros sentidos, outras disciplinas. No continente africano, né, um movimento de descolonização e de questionamento também do poder europeu. Nós temos aqui no nosso continente, né, no final ali nos anos 50, Revolução Cubana, nos Estados Unidos, o berço do capitalismo liberal, aquilo que se colocava como modelo mais bem-sucedido do capitalismo liberal. Também há uma juventude que não é organizada enquanto movimento, mas é uma juventude que não aceita esse modelo de felicidade. Uma parte da juventude ligada ao movimento hippie, eles estão, da sua forma, dizendo não ao consumo, não ao trabalho. Então, se por um lado as instituições estão consolidadas, depois do pós-guerra, a ascensão de determinados países, e que consolidam um modelo capitalista liberal, há um descontentamento pulsando em diversas regiões. Em parte desse descontentamento é da juventude de classe média e classe média alta, que até teriam acesso aos benefícios do sistema, mas que estão rejeitando. Então, o Foucault começa a pensar como que estas instituições sociais, ligadas ao Estado, mas não só ligadas ao Estado, como que elas afetam a constituição de quem somos. Como que elas, então, vão começar a reger o nosso modo de viver. O que o Foucault percebe é que essas instituições, elas nos constituem,
e nós, em muitos momentos, não percebemos. Então, estamos falando de religião, da escola, que são instituições mais fáceis de perceber essa tentativa de nos constituir, mas outras também. As normas que aparecem, né, que nós vamos seguindo de forma não problematizadora, nós temos, às vezes, a impressão de que nós somos sujeitos livres de escolha, porque é isso também que os sistemas pregam, a liberdade, mas o que Foucault nos mostra é que não é bem assim. Nós somos constituídos, nós não somos sujeitos livres, e a forma como nós escolhemos viver tem por trás o poder de instituições sociais que nós não percebemos. Então, este estudo vai ajudar a problematizar essas questões e a pensarmos como nós somos regidos. O próprio saber médico, na psiquiatria e em outras esferas, vão nos constituindo, vão dizendo o que é normal, o que não é normal, o que é certo, o que é errado. Foucault trará para a gente, para o debate teórico, temas que pareciam imutáveis socialmente, temas que não eram objeto de discussão para a filosofia e, mais especificamente, para nós, historiadores. Então, o saber jurídico, a sexualidade, o saber médico, esses são temas que pareciam imutáveis, porque não eram questões que estavam postas socialmente como problemas. Lembrando também que o Foucault começa a produzir também no momento em que o marxismo é a grande base teórica da academia. E esses temas não estão colocados para a tradição marxista, que está preocupada muito com as questões de classe, luta de classes, a atuação do trabalhador, do operário, enfim, temas estes que estão deslocados destes saberes, destas relações de poder. Então, ao trazer estes outros temas para o debate, há um deslocamento do que é um problema social a ser pensado. Então, o que o Thompson começa a mostrar para a gente é que o saber jurídico é construído historicamente nas relações de poder. Este é até mais tranquilo de percebermos, que quando nós olhamos a realidade, nós percebemos que as leis estão impressas numa Constituição, num conjunto de ordenamentos jurídicos, mas a forma como se interpreta não é só historicamente constituída, mas é também socialmente constituída, nas relações de poder que vivemos. A sexualidade também aparece nas relações de poder, porque há um discurso que tenta normatizar, que tenta dizer o que é normal e o que é anormal nestas relações. Elas não são só de foro íntimo, elas também. Isso o Foucault está inovando lá nos anos 70, né, 60, 70, que ele está colocando isso em discussão, porque evidentemente que hoje nós já avançamos muito nesses debates, ainda que nós não tenhamos avançado na aceitação dessa diversidade. Mas ele mostra também que há, inclusive, no saber, no discurso médico, a construção do que são padrões de normalidade. Que as pessoas, quando saem desse padrão, elas têm imensa dificuldade de viver socialmente, porque elas vão sendo expulsas, não de forma direta, por uma instituição, pela polícia ou outra coisa qualquer, mas elas vão sendo expulsas do convívio pelos olhos daqueles que as enxergam como anormais. E aí, como desdobramento, evidentemente, o saber médico também, que nós fomos absorvendo como se fosse algo técnico. E aí o Foucault mostra, olha,
aquilo que se nomeia como doença tem, evidentemente, uma construção técnica, mas também tem, em algumas áreas, uma relação de poder. E a forma como se cura, como se lida com o doente, nomear determinados grupos e tentar curá-los, também tem uma construção histórica e social. E aqui eu destaco uma fala da professora Margaret Hago, que dizia que a autoridade do Foucault está na luta por uma vida não fascista. É um tema bem atual, né? À medida que a gente percebe a ascensão aí de discursos fascistas, neonazistas, mundo afora. Por que uma vida não fascista? Justamente porque o Foucault desconstrói todas essas relações de poder que tentam modular os sujeitos. A tentativa de modular, de normatizar, de criar sujeitos padronizados é uma perspectiva fascista. A perspectiva fascista ela é homogeneizadora, né? Ela parte de um padrão único e impõe à sociedade. Aqueles que não estão inseridos nesse padrão único, eles vão sendo afastados, né? Vão para os guetos sociais. Em última instância, o fascismo real vivido nos anos 40 pegou aqueles não aceitos e tentou exterminá-los. Então, entender a construção de padrões para justamente não nos encaixarmos neles, para problematizar essas instituições que tentam padronizar, é uma perspectiva não fascista. Então, a sua filosofia consiste em algumas perspectivas que serão interessantes para nós, da área de história, começarmos a pensar. Primeiro ponto, não está em busca de uma verdade científica. E isso terá desdobramentos que nós vamos discutir mais à frente. Porque justamente a preocupação do Foucault é desconstruir verdades científicas, desconstruir discursos que nos aparecem como formas de poder. Então, não é a substituição de uma verdade. Foucault não está preocupado em achar um caminho teórico para a tomada de poder do Estado, para a mudança do regime de poder econômico. Aliás, isso também para Foucault são discursos de poder. Então, na verdade, a sua preocupação está em refletir, inclusive, sobre o próprio saber produzido na academia. E enquanto o nosso próprio saber também é instituído, distribuído socialmente como forma de poder. A ciência, ela não é também um padrão único, ela se transforma socialmente. Nós já vivemos no Brasil, no século XIX, teorias científicas que diziam que determinados grupos sociais eram inferiores aos outros. Então, a ciência já normatizou o racismo no Brasil. A ciência, ela já normatizou também discursos fascistas. Então, para o Foucault é importante a desconstrução de todos os saberes e não a produção de um outro. Isso significa também produzir um conhecimento que precisa ser praticado. Quer dizer, é importante praticar essa desconstrução, que nos leva a desconfiar de tudo, que nos leva a pensar por que somos assim, inclusive nosso próprio gosto, por que nós gostamos de uma determinada estética cinematográfica. Parece que é algo nosso. Isso vai ser discutido. Por que nós temos um determinado gosto musical, enfim. Qual o papel das instituições na produção de tudo isso? Então, a prática desta desconstrução levaria a uma sociedade mais livre, na medida em que as pessoas passariam a questionar. Então, esta filosofia, ela sacode muito as evidências,
porque ela traz algo que não era o comum do pensamento filosófico naquele momento, muito influenciado pelas perspectivas marxistas, que vinham com a ideia de produzir uma outra verdade, uma verdade que substituísse aquela do capitalismo liberal, enfim. Então, a perspectiva marxista era de tomada de poder, de construção de uma outra sociedade, que tinha como base, então, dizer que o conhecimento marxista era verdade, portanto, ele tinha capacidade de desconstruir aqueles liberais que alienavam a população como um todo. Nesse sentido, o que Foucault faz é desfamiliarizar aquilo que é óbvio. Vamos pegar o exemplo da loucura. Parece óbvio que determinados sujeitos fossem encaixados nesse diagnóstico e recebessem um tipo de tratamento. Também, em relação à loucura, nós já avançamos bastante. Nós estamos falando de uma discussão lá dos anos 70, dos anos 80, que existiam gigantescos manicômios que as pessoas eram internadas e pessoas dos mais diferentes perfis. Enfim, então, quando você começa a desfamiliarizar aquilo que é óbvio, você mexe com as estruturas sociais como um todo, porque elas estão acomodadas em determinadas bases que parecem óbvias, parecem eternas e parecem imutáveis. Então, o movimento teórico mitológico vai ser a construção de uma genealogia do sujeito moderno. Como nós chegamos até aqui? De onde surgiram as práticas que nos constituem? O Foucault está falando da Europa, né, também. Ali é o seu lugar não só de trabalho, mas é onde as suas pesquisas estão sendo produzidas. Então, esse sujeito moderno, como ele foi constituído? Quais são as técnicas de poder que nos constituíram? Veja bem, esta pergunta já é uma pergunta importante, porque ela já desconstrói muito do que se fazia, que se pensava antes. Foucault, ao falar que somos constituídos por técnicas de poder e que nós nos constituímos com elas, ele promove um deslocamento importante, porque ele não está falando de um poder centralizado na mão do Estado ou da burguesia. Ele está falando de técnicas que são espalhadas socialmente. E nós vamos falar um pouco melhor sobre o poder nos nossos próximos encontros. Então, ao falar de técnicas, ele também promove mudanças significativas na produção de saber nas ciências humanas. Porque agora nós vamos, junto com ele, perceber que há poder nas mais diversas relações. Que não se fala de um poder na mão de um grupo, mas por técnicas, que pode estar na escola, na igreja, na indústria fonográfica, e pode também estar nas relações íntimas da família, enfim. Então, tem vários espaços onde o poder emerge e faz com que nós sejamos o que somos. Só que esse sujeito moderno, ele foi produzido por um longo período. Então, a busca do Foucault vai ser encontrar onde é que está a genealogia desse sujeito moderno. São muitas técnicas de poder que o produziu. Então, ele vai desconstruir, como nas obras sobre a loucura, sobre a sexualidade, e vigiar e punir, né, no movimento produzido pela sociedade de vigilância, e nem é a vigilância de câmeras que nós vivemos hoje. Não são os grandes Big Brothers, mas a vigilância, inclusive, de uma pessoa para outra. A vigilância do olhar, a vigilância das instituições, a construção do que é ser uma pessoa honesta, enfim, vários desses sentidos que são produzidos por essas técnicas de poder, que nem sempre a gente consegue localizar a origem da produção disso. Então, é um estudo para pensar todas essas técnicas que estão diluídas socialmente. Então, o tema central não é o poder, ainda que seja um debate importante. O tema central é o sujeito, mas não é mais o sujeito marxista, aquele que faz história, isso não faz
da forma como quer, né? Mas é o sujeito produzido. Então, esse é um deslocamento importante. Como nós nos constituímos como sujeitos? Então, a psiquiatria, as prisões, as formas de punição, as práticas sexuais proibidas e permitidas, todas estas questões são técnicas de poder que nos produz. Então, ao contrário daquilo que pensava a perspectiva marxista, Foucault não está vendo as pessoas como sujeitos, está vendo essas pessoas como produtos. Então, quando nós falamos que somos sujeitos, Foucault está dizendo, nós somos constituídos assim. É que nós, se nós não estudarmos a forma como estudar, nós não entendemos. Nós não percebemos que somos produtos de várias técnicas de poder. Então, esse é um tema central importante. E aí nós vamos desdobrar nos próximos encontros, porque é isso também que traz a grande contribuição e a grande polêmica nas teorias Foucaultianas. Então, a referência desse nosso primeiro encontro é o texto do André Constantini Asbenck, 10 lições sobre Foucault, que está disponível na biblioteca digital da UFMS, uma obra que sintetiza o pensamento Foucaultiano, nós chamaremos de uma obra de entrada, termo muito comum usado hoje em dia, que dá os primeiros passos para a gente entender um teórico muito complexo, mas muito importante para os estudos atuais. Então, é isso desse nosso encontro, e eu espero vocês na nossa próxima aula, ainda falando sobre